Ok, pessoal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o seguinte: teoria e prática de um circuito RC, carga e descarga do capacitor, e também de quebra, como que a gente pode construir um capacímetro usando o Arduino. Observem aqui que nós temos esse circuito RC, aonde essa parte aqui do resistor, esse terminal, está ligado ao pino 10 do Arduino, certo? Que vai fazer com que o capacitor se carregue quando o pino 10 estiver nível alto. Quando o pino 10 estiver em nível baixo, o capacitor irá se descarregar aqui pelo resistor. Muito bem. Em um circuito RC, nós temos uma coisa chamada de constante de tempo. O que é a constante de tempo? É o tempo para que o capacitor consiga atingir 63,2% da sua carga final. E a constante de tempo é dada por essa fórmula, R vezes C. No caso deste circuito, a constante de tempo será valor do resistor, 1K, valor do capacitor, 100 microfarads, total 0,1 segundo. Ok? Então vamos observar esse tempo aqui no osciloscópio. E como que a gente pode fazer para que o Arduino funcione como um capacímetro? Nós vamos fazer o seguinte: observem aqui que nós temos esse ponto aqui ligado a um pino analógico do Arduino. Então nós vamos ler a tensão em cima do capacitor. No momento em que o pino 10 estiver em nível alto, o capacitor começa a se carregar. Quando o capacitor atingir 63,2% da tensão total, isso daí é a constante de tempo. Tá? Eu vou medir então esse tempo e vou determinar o valor do capacitor da seguinte forma. Se T é igual a RC, então C é igual a T dividido por R. Constante de tempo dividido por R. Na verdade, a constante de tempo não é T, né? A simbologia, na verdade, é tal. É a letra grega tal. Mas aqui, apenas por questões didáticas, né, e também devido aqui ao editor de texto, eu coloquei T. Então, capacitor é constante de tempo dividido pelo valor do resistor. Quando o valor da tensão no capacitor atingir 3,16 volts, que equivale a 63,2% da tensão total que está sendo aplicado, que no caso aí é de 5 volts, tá? Então, esse tempo eu vou medir, vai ser a constante de tempo, vou dividir pelo valor do resistor e vou encontrar o capacitor. Ok? Então eu vou programar o Arduino para que ele me dê essa leitura. Vamos ver como é que isso daí vai ficar. Ok, eu já carreguei então o programa para o Arduino e coloquei um canal do osciloscópio medindo o pino 10 do Arduino e o outro canal medindo a entrada, o pino analógico, né, A0, que nada mais é do que a tensão em cima do capacitor. Então observem o seguinte, eu vou parar aqui para a gente observar, para a gente analisar aqui essas duas formas de onda. Bom, essa forma de onda aqui retangular é a que está saindo no pino 10, ok? De 5 volts. Bom, e essa verde aqui é a carga e a descarga do capacitor. Então vamos medir o seguinte, vamos medir o tempo que o capacitor ele leva para atingir 63,2%, né, da carga inicial, que é esse tempo aqui, daqui até aqui mais ou menos, né? Então, aqui pelo osciloscópio deu em torno de 106 milissegundos. E o que a gente havia calculado é de 0,1 segundo, ou seja, 100 milissegundos. Então também próximo, né? Calculamos 100 milissegundos e deu 106 milissegundos. E vamos calcular também aqui a tensão. Desse ponto aqui até esse, que é a nossa tensão de 63,2% da tensão total, que deveria dar 3,16 volts, está dando aqui em torno de 3,17 volts, certo?
Então, está aqui como a gente gostaria de demonstrar, né? Tensão retangular aqui, essa onda retangular, que é a que está sendo aplicada ao circuito RC, e aqui essa verde, carga e descarga do capacitor. Ok? Vamos agora dar uma olhadinha no programa do Arduino. Ok, temos aqui então o programa do Arduino. Vamos dar uma passadinha aqui rapidinho. Aqui nós temos a parte de definição das variáveis, ok? A parte de setup, eu estou configurando o pino 10, né, como saída, né? Pino 10 aqui, variável pino saída. E estou colocando nível baixo nele, para garantir que o capacitor esteja descarregado. Vou configurar a velocidade da serial para 9.600 e vou entrar aqui no loop. Primeiramente eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever aqui pino baixo, nível baixo, né, no pino 10, e vou ler aqui a tensão no capacitor. Enquanto essa tensão no capacitor for enquanto a tensão no capacitor for maior do que 0,05 volts, eu continuo mantendo nível baixo no pino 10. Ok? A entrada analógica, quando você lê, né, o pino analógico, ele tem uma variação de 0 até 1023, sendo 0 correspondente a 0 volts e 1023 correspondendo a 5 volts. Então é só fazer uma regra de 3 aqui para saber qual é o valor que corresponde a 0,05 volts. Nesse caso deu 10, certo? Então, enquanto a minha leitura no pino analógico for maior que 10, o capacitor está descarregando, eu vou manter esse loop aqui. Uma vez finalizado, eu vou fazer o seguinte, vou marcar o tempo inicial em microsegundos, ok? E vou escrever nível alto lá no pino 10. E aí o capacitor começa a se carregar, e aí eu vou fazer aqui o inverso. Enquanto a tensão no capacitor for menor do que 3,16 volts, que corresponde ao número inteiro 647, lido lá do pino analógico, esse loop aqui continua. Atingindo então 63,2%, né, que é esse número aqui, 647, eu vou marcar o tempo final. Aí é só fazer a diferença, acho o tempo total, que é a constante de tempo, e calculo a capacitância através daquela fórmula, né, que é a constante de tempo dividido pela resistência. E aí eu envio pela saída serial, né, o valor da capacitância. Então, se eu vier aqui, ferramentas, monitor serial, eu vou ler aqui o valor que está sendo enviado da leitura do capacitor. Nesse caso aqui, ele tá colocando 105 microfarads mais ou menos, tá? Isso daí é devido também à questão de tolerância, né, do capacitor e do resistor também. Ok? Vocês podem fazer testes aí com outros valores de capacitância, sempre nessa ordem aí de microfarads, ok? Um capacitor menor vai exigir um valor de resistência maior, ok? É isso, pessoal. Obrigado aí. Fontes, né, do Arduino, do esquema elétrico, tá? E o programa fonte do Arduino, do esquema elétrico, vocês encontram lá no GitHub. Dá uma olhadinha no endereço aí no YouTube. Obrigado, um abraço.